Olá pessoal, a dica de hoje é sobre as funções injetora, sobrejetora e bijetora. Então vamos lá, né? Imagine o seguinte, que nós temos uma função, né, f, que vai de um conjunto A para um conjunto B. Então quando que esta função é injetora? Né? Então a definição de injetora ela tem a ver com o seguinte, ó, dados dois elementos x1 e x2 quaisquer do domínio dessa função, no caso o conjunto A, então se você pegar dois elementos quaisquer, eles têm que ter imagens diferentes, né? Então, se esses elementos são diferentes, ó, x1 diferente de x2, as suas imagens devem ser diferentes. Então, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá? Então, essa expressão está aí representada em termos matemáticos, mas ela significa o quê? Né? Se eu pegar dois elementos diferentes do meu domínio, esses elementos têm imagens diferentes. Né? Então, isso vale para quaisquer dois elementos que eu escolher, né? Então, se eu pegar 1 e 2 aqui no meu domínio, as imagens são distintas, né? Se eu pegar 1 e 3, ó, as imagens são diferentes, né? Se eu pegar 2 e 3, as imagens são diferentes, tá? Então, uma função é injetora, dados dois elementos diferentes do domínio, eles têm que ter imagens diferentes, ok? Quando que uma função vai ser sobrejetora? Então, a condição para que a função seja sobrejetora, imagine que eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B, né, uma função f que vá de A em B. Então uma função para ser injetora tem que ter o contradomínio tem que ser igual à imagem, essa é a condição. Né? Então aqui o contradomínio, por exemplo, é o conjunto B, né, e a imagem da função também é todo o conjunto B, né, porque são os elementos do contradomínio que estão associados a elementos da imagem. Então, quando essa condição é satisfeita, quando o contradomínio for igual à imagem, então nós temos uma função sobrejetora. Então, esse é o exemplo, né? Porque todos os elementos do conjunto B estão associados a elementos do conjunto A. Tá? E quando que uma função é bijetora? Uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma função bijetora, eu tenho uma função que vai de um conjunto A para um conjunto B. Então vejamos, dados dois elementos quaisquer do domínio, eles têm imagens diferentes. Né? Se eu pegar 1 e 2, as imagens são diferentes. Se eu pegar 1 e 3, suas imagens são diferentes. Se eu pegar 2 e 3, suas imagens são diferentes. Então ela é injetora. Ela também é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem. Veja aqui, todos os elementos do contradomínio estão associados a elementos do domínio. Então, se ela é injetora e é sobrejetora, esta função é bijetora, né? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá bom? Então, um exemplo aí de cada um dos tipos de função.